Você sabe dizer antebraço em inglês? Oi, aqui é Matheus Dantas e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a falar antebraço em inglês. Mas eu vou um pouco além disso. Eu vou te mostrar que se você realmente entender o porquê, como é esse significado de antebraço, de onde ele vem, você vai conseguir até pensar em inglês. Indo direto ao ponto, eu vou lhe dizer que antebraço é forearm. Simplesmente assim, forearm é igual a antebraço. E você pode ver que tem duas partes. Na palavra antebraço, nós temos o ante e temos o braço. Você tem o seu braço e o antebraço. Em inglês, também tem duas partes. Você pode dizer que você tem o seu arm, que é o braço, e o forearm, que é o antebraço. Aí você vai raciocinar e vai até chegar a uma conclusão, certo? Então, eu vou dizer que se eu sei que braço é arm, então eu vou dizer que o ante é for. Não é bem assim. Na primeira parte você acertou. Arm vai ser braço. Braço é arm. Mas for não pode ser o ante. Isso acontece porque esse for, ele não é uma coisa concreta. Braço é uma coisa concreta. Então você pode simplesmente deduzir aqui que braço é arm. Mas esse ante, ele é abstrato. Ele não é concreto, é uma coisa abstrata, é uma ideia. Você tem que ser entendido e não traduzido. Nós não podemos assinalar uma palavra única e dizer que for vai ser isso aqui, no caso ante. Pense nesse for como algo que antecede algo. Então, ele antecede alguma coisa. Você tem o seu braço e antes dele, antecedendo o seu braço, existe o seu antebraço. E aí é que vem esse ante. Esse ante é para dar uma ideia de algo que está antecedendo. É a mesma coisa eu quero que você pense desse for. Assim como existe uma conexão entre o seu braço e o seu antebraço, vai existir uma conexão em inglês para a sua testa e a sua cabeça. Em português, isso não faz muito sentido porque temos palavras distintas. Você tem uma palavra para testa e uma palavra para cabeça. Em inglês já não é assim. O mesmo raciocínio que você tem para braço e antebraço é o que em inglês existe para testa e para cabeça. Porque uma cabeça em inglês é head. Como você está vendo aí na tela, head é cabeça. E testa vai ser forehead. Então, forehead é como se fosse uma antecabeça. Então, pense que em inglês não existe a palavra testa. O que existe é uma antecabeça, que é a mesma coisa, a mesma ideia, a mesma linha de raciocínio que nós temos para braço e antebraço. Então, em inglês, uma testa é uma antecabeça. Então, antebraço é forearm, testa vai ser forehead. Essa ideia do for também funciona para verbos. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que você assistindo esse vídeo, você vai estar na sua escola, você está na faculdade e vai ter uma prova amanhã, uma prova importante do seu semestre aí, que você precisa passar nessa prova, só que você não estudou. Por algum motivo aí você não está pronto, você esqueceu, deixou para a última hora, e você vai ter isso amanhã, hoje não dá mais tempo de estudar e você sabe que vai ter uma nota ruim. Conversando comigo, mesmo só de entender sua situação, eu consigo prever que você vai tirar uma nota ruim. Então, como seria esse prever? Isso aí vem do verbo ver, né? Então, se eu disser em inglês I see, significa eu see, vejo. Então, I see, eu vejo, que você vai tirar uma nota ruim. Se eu quiser transformar esse eu vejo em um prevejo ou uma previsão minha, basta colocar esse for. Então, I see pode ser, então, I foresee. Então, eu vou dizer I foresee, eu prevejo que vai acontecer isso e isso. Entendeu como você foi capaz de construir um pensamento diferente simplesmente entendendo a ideia por trás desse for? Viu que quando eu comecei o vídeo dizendo que forearm é antebraço, se você pensasse que for é ante, você não iria conseguir exatamente colocar numa frase eu prevejo, porque você não ia conseguir entender que esse prevejo tem a ver com esse for. E agora que você entendeu a ideia, o significado por trás do for como algo abstrato, ele não é uma palavra que você literalmente traduz. Você não pode dizer for é exatamente isso, ponto final. Não, você entende que for é uma coisa abstrata, é uma ideia que você entende ela.
e agora você identifica ela em palavras, em substantivos, em verbos. Quando você estiver fazendo alguma leitura sua ou assistindo algum filme, você viu aquela palavra, escutou, você já consegue tirar uma ideia e deduzir o significado daquela palavra por causa desse for. Sendo que você, claro, se você entender isso dentro de um contexto. Então, em resumo, é assim, quando uma coisa é concreta, é mais fácil você assinalar uma outra palavra, quase como uma tradução fria, como nós fizemos com braço. Braço é uma coisa concreta e é uma palavra única, então você pode, essa palavra isolada, você dizer que é outra coisa isolada, uma tradução literal. Você pode fazer isso. Arm, braço. Mas quando for uma ideia, uma coisa abstrata, você não pode pegar uma palavra isolada e simplesmente traduzir de um jeito literal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado não apenas a dizer antebraço em inglês, mas entender bastante mais de inglês e a ter mais um pensamento mais amplo e mais intuitivo de inglês, entendendo a ideia por trás de for. Se você ainda tem alguma dúvida, escreva nos comentários que eu respondo para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.